E aí, pessoal, beleza? Professora Juliana. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 4 doenças que mais apareceram no Enem. Então, nesse vídeo eu separei para vocês 4 doenças que aparecem em grande quantidade nas questões. Eu não selecionei as questões aqui agora, nós vamos comentar primeiro sobre essas doenças. Depois eu quero trazer um outro vídeo, parte 2 desse vídeo, que tenha mais doenças também. Na verdade, eu selecionei 8 doenças que são muito importantes e que aparecem muito nas questões. É um dos top 5 da biologia, as doenças, tá? E é sempre bom a gente lembrar que a maioria das doenças que aparecem no Enem com frequência, geralmente são aquelas que têm um potencial de se tornarem doenças epidêmicas. São aquelas que aparecem nos noticiários com maior frequência e elas merecem uma atenção para quê? Para que a gente não deixe essas doenças se disseminarem. Então, até a intenção do próprio exame do ensino médio é que você tenha um cuidado com relação a essas doenças. Inclusive, uma das coisas que o Enem também vai querer saber de você muito é com relação à prevenção, porque é muito mais interessante para o governo, inclusive para você, que essas doenças sejam prevenidas em vez de serem tratadas ou curadas. Então, prevenir, como diz a frase, é sempre o melhor remédio. E é sempre pensando nisso que a gente vai analisar as doenças que vão aparecer. E a primeira doença que eu trouxe para mostrar para vocês aqui, para a gente comentar um pouquinho, na verdade são duas que a gente já vai colocar aqui na sacola. Poderíamos falar de 4, inclusive, porque esse digníssimo mosquito, esse digníssimo inseto, transmite para a gente 4 doenças que nós sabemos aí: a dengue, a zika, a chikungunya e a febre amarela. Esse é o famoso mosquito Aedes aegypti. Então, ele é o mosquito que é o enviado do demônio, né? Porque para transmitir 4 doenças, não necessariamente ao mesmo tempo, tá, gente? Mas ele consegue passar para nós, seres humanos, 4 tipos de doenças diferentes. Vamos falar primeiro um pouquinho da dengue, né? A dengue é uma doença viral. Como a gente tem o causador da doença, que a gente chama de agente etiológico, é um inseto, a gente diz que a dengue é uma arbovirose, tá? Então, lembra desse termo, arbovirose são as viroses causadas por picadas de insetos e unicamente transmitidas por picadas de insetos, certo? Então, você não pega a dengue de uma pessoa para outra pessoa, mesmo que essa pessoa já esteja contaminada. O vetor que vai fazer a transmissão da doença para a gente é o mosquito. Então, lembra do vetor lá na física, né? A setinha é o mosquito que carrega o vírus. Então, o mosquito é um inseto e o vírus é um vírus. Ele vai ser transmitido através do mosquito, certo? Para que você se contamine com dengue, você precisa de água parada. Então, por isso que quando começam as chuvas, as enchentes, as estações mais quentes e chuvosas, é que nós aumentamos em muito esses casos de dengue. Então, quando a gente tem essa água, vamos dizer assim, da chuva, essas águas paradas, o vetor consegue se reproduzir. Ele coloca, então, seus ovos nessas águas que ele vai achar em entulhos, em lixos, em piscinas, vasos de flores, de plantas e tudo mais, e aí as larvas se desenvolvem. Nesse caso, então, a gente está ajudando o mosquito a se proliferar. É claro que ele só vai picar a gente, transmitir a dengue, se ele tiver o vírus da dengue, mas quanto mais pernilongo a gente tem, mais chances desse vírus passar de uma pessoa para outra, né, dentro da população. Então, para a gente poder evitar essa proliferação, a gente tem que manter a higiene desses ambientes externos. E quem suga o nosso sangue, quem é hematófago, aqui no caso, se alimenta de sangue, é a fêmea do mosquito, porque na hora que ela suga o nosso sangue tem proteínas que ajudam ela na maturação dos ovos. O macho, ele tem outros hábitos da natureza, ele vai se alimentar de néctar, certo? E quando a gente fala da febre amarela, é uma doença também considerada como urbana que estava erradicada no Brasil desde 1942. Só que nas áreas silvestres ou rurais, os registros dessa enfermidade continuam a aparecer. Na parte rural, o vetor vai ser o mosquito hemagogos. O pessoal comenta muito, é a questão relacionada ao hospedeiro primário, que são os macacos. Então, não é matando os macacos que a gente vai evitar essa doença. Pelo contrário, os macacos, eles são um aviso para a gente de que determinada região pode estar tendo um surto de febre amarela.
Então, vejam nessa outra foto, esse aqui é o hemagogos, que causa a febre amarela também, que é o da parte da zona rural. Uma das medidas mais eficazes para a gente combater também a febre amarela, a prevenção dessa doença, é igual à dengue, certo? Evitar, então, que esse mosquito faça o depósito dos ovos, o desenvolvimento dessas larvas, e também no caso da febre amarela, nós temos já a vacinação bem estabelecida, e é importante que toda a população se vacine. Outra doença muito importante que nós temos, que aparece muito nos vestibulares, inclusive no Enem, é a AIDS. AIDS é uma sigla em inglês, uma doença chamada Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Então, a AIDS, ela é a doença. Ela hoje, né, é considerada uma IST, uma infecção sexualmente transmissível, mas nós temos várias formas de contaminação pelo vírus da AIDS, também é uma doença causada por vírus. E o HIV é o vírus que causa a AIDS, certo? Ele é o vírus da imunodeficiência humana. Então, nós podemos ter transmissão da AIDS pelo contato sexual, mas também pelo compartilhamento de seringas, por transfusão de sangue contaminado e também da mãe para o filho durante a gestação. Então, cai bastante no Enem e nos vestibulares por ser uma doença que muitas pessoas têm desinformações, por ser um assunto cheio de tabus, inclusive que vieram dos anos 80, 90, e as pessoas acabam não entendendo, não tendo informações suficientes para falar sobre esses assuntos, e por isso acabam não sabendo, né, lidar com essa doença e com esse assunto, e por isso ele aparece, então, bastante, até como forma de esclarecimento, né, para que a gente possa estudar de forma correta e entender e evitar, né, se prevenir de acabar se contaminando com esse vírus. No caso da AIDS, o HIV é um vírus que vai afetar o sistema imunológico do paciente. Então, ele vai reduzir a capacidade do sistema imunológico dessa pessoa de combater vírus, bactérias, e a gente diz que a pessoa que acaba tendo um agravamento, né, vindo inclusive a óbito quando ela tem AIDS, acaba sendo por uma infecção que nós chamamos de oportunista. Como o sistema imunológico dessa pessoa fica debilitado, ela acaba tendo outras enfermidades além da AIDS, certo? Então, hoje a AIDS ela não tem cura, mas nós temos os ARVs no Brasil, que são os medicamentos antirretrovirais, são aqueles medicamentos que impedem o desenvolvimento do vírus da AIDS no corpo da pessoa, e eles são distribuídos desde 1996 pelo Sistema Único de Saúde de forma gratuita, se a pessoa tem o exame para HIV positivo. Então, ela recebe o tratamento, mas é uma doença que não tem cura. Porém, a pessoa que tem AIDS pode levar uma vida, vamos dizer assim, dentro da normalidade. Ela não precisa ser excluída, né, do convívio com outras pessoas, e ela consegue ter uma vida muito, vamos dizer assim, tranquila, fazendo esses tratamentos e esse acompanhamento médico. Outra doença muito importante que nós temos, principalmente na região do Brasil, e que aparece muito nas provas do Enem, é a doença de Chagas, também conhecida como tripanossomíase, porque ela é causada por um protozoário. Agora, nós não temos mais vírus aqui causando essa doença. E essa doença agora é causada, o nosso vetor agora, ele é um percevejo, e não é nem esse percevejo bonitão aí, que é um parente da Maria Fedida, né, que causa a doença, são as fezes dele. Ele pica, olha aqui o aparelho picador, ele pica você e ele deixa as fezes no local da picada e você pode acabar se contaminando. Que a gente chama de bicho barbeiro, de triatomínio, de chupança, de chupão, de procotó, de bicudo, ele tem vários nomes nas regiões onde ele é encontrado. Então, a gente pode se contaminar pela doença de Chagas por esse vetor, que seria o barbeiro, entrando em contato com as fezes desse animal, e por isso que é barbeiro, porque ele geralmente pica na região do rosto, mas ele pode picar em qualquer local do corpo, e principalmente à noite. E aí a pessoa acaba coçando as fezes, não vê, ela entra no local da picada e você acaba colocando esses protozoários, esses tripanossomas no seu corpo, na sua circulação sanguínea. Nós também podemos nos contaminar com doença de Chagas pela via oral, através da ingestão de alimentos contaminados com essas fezes. Nós temos também a contaminação que a gente chama de vertical, que é a mulher, a mãe infectada, passar para os seus bebês, ou ainda na gestação ou durante o trabalho de parto.
por transfusão de sangue de pessoas contaminadas para pessoas saudáveis e de forma acidental. Se eu tiver contato com a ferida ou com a mucosa de uma pessoa infectada, no caso de um procedimento hospitalar, certo? Então, para a gente prevenir essa doença, eu preciso prevenir o barbeiro. E para prevenir o barbeiro, então, a gente recomenda que nessas casas em que a gente tenha o surgimento desses insetos, seja feita a instalação de telas de mosqueteiros para impedir que esses animais adentrem as residências dessas pessoas. Também é indicado nesses locais que as pessoas utilizem repelentes, roupas que cubram todo o corpo, para que esse inseto não consiga picar a pessoa durante o sono, durante esse período, que possa acabar ocasionando, né, a deposição das fezes aí na parte sanguínea. Esse daqui é uma das principais consequências de uma pessoa que tem a doença de Chagas, que é esse aumento, esse inchaço do coração. Então, a gente tem aí esse coração que a gente chama de coração chagásico, né? Ele é um coração que fica muito maior em tamanho do que o coração que não é afetado. Então, o protozoário acaba afetando, além de outros órgãos, né? Nós acabamos tendo também aí hepatoesplenomegalia, que é um aumento do fígado, do baço, mas o coração é um dos órgãos mais afetados e a pessoa tem que fazer o tratamento e acompanhar durante toda a vida com um cardiologista, né, para manter a saúde, porque geralmente esse coração não retorna, né, ele fica realmente inchado, ele não retorna ao seu estado original, certo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, curta, comente, compartilhe com alguém que esteja estudando esse assunto para Enem, para vestibular, ou mesmo que tenha alguém na família que tenha passado por alguma dessas enfermidades, porque você já sabe, né? Biologia não é só para você tirar 10 na sua prova da escola, gabaritar a sua prova de ciência da natureza do Enem, ou gabaritar o seu vestibular de biologia, não só. Biologia é para a sua vida.